Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos então começar a aula de hoje. Deixa eu chegar só um pouquinho para trás aqui. Hoje nós estamos com um barulho aqui externo. Meu vizinho está com a bomba dele com problema e ele já está há horas ali tentando mandar água para cima lá da caixa d'água dele. Vamos orar para que ele consiga e desligue logo esse negócio e a gente consiga ouvir aí tranquilamente. Estão me ouvindo tranquilamente? Pode ligar o microfone e dar um ok aí, só para a gente poder saber se está tudo certo aí as informações. Sim, estou ouvindo. Ok, que bom. Então, se cortar, se estiver falhando o áudio, vocês dão um toque aí, que aí a gente tenta dar uma melhorada aqui na conexão, coloca no 3G ou, né, mudo para o Wi-Fi. A gente vai tentando adequar aí com o tempo. Vamos fazer uma oração? Priscila, faz a oração para nós, para a gente poder começar a aula de hoje. Oremos. Senhor, venha abençoar essa aula, que o seu Espírito Santo venha se fazer presente, iluminando a nossa mente para que nós possamos aprender mais a como te servir melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, vamos lá então. Vamos para a aula de hoje. Já vou abrir aqui o PowerPoint, compartilhar minha tela aqui. E abrir o PowerPoint para a gente poder, então, começar a aula de hoje. Deixa eu ver onde é aqui. Ok. Então, é continuação da aula de terça-feira. Se vocês quiserem ir pegar, embora eu vou mandar para vocês, mas se quiserem ir pegar um caderno, fazer algumas anotações, né, faz bem. Quem anota, ele aprende 2 vezes. Então, eu vou repetir aqui na introdução a frase que eu usei na semana passada. 2 importantes coisas que os pregadores precisam ter em mente o seu melhor é suficientemente bom e não importa quão pobre seja. Qualquer coisa menos do que o seu melhor não é bom o suficiente. Não importa quão bom seja. Então, é importante a gente ter a mente aberta em relação a isso. Para Deus, Deus não quer qualquer coisa. A gente trabalha para Deus, a gente faz para Deus, então, para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor, não importando, né, quão pobre seja. E por mais que eu tenha habilidade, por mais que eu tenha dons, eu preciso me dedicar, preciso ensaiar, eu preciso me preparar, eu preciso estudar para poder ser suficientemente bom. Ou seja, eu preciso dar o meu melhor. Então, isso não pode sair da nossa mente. Toda vez que a gente pensar em pregar o evangelho, eu tenho que ser suficientemente bom. Eu tenho que dar o meu melhor. Então, uma coisa precisa ficar clara. Todas as técnicas reunidas e colocadas em prática não fazem de alguém um bom pregador. Para ser um bom pregador, é preciso ter a técnica e algo a mais, que é o milagre do Espírito Santo. Né? Jesus disse para os discípulos, né, e o Espírito Santo se apossará de vocês, então vocês serão minhas testemunhas. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, nós somos testemunhas de Jesus pelo poder do Espírito. Então, saindo dessa parte introdutória, vamos continuar a aula de terça-feira. Hoje nós estamos falando de oratória, né? Já falamos sobre a voz, agora vamos falar da comunicação não verbal, a aparência exterior do pregador. Então, você não pode ir para a igreja no dia que for pregar de qualquer jeito. Na verdade, o ideal é que você não vai na igreja de qualquer jeito nunca. Né? A sua aparência vai dizer muito de quem tu és. Muitos ficam aí fora falando que não tem nada a ver a roupa que a pessoa veste e tudo mais, mas isso não é verdade. A roupa vai dizer quem nós somos. O exterior é muito importante ser cuidado. Então, o cabelo tem que estar bem cortado, bem penteado, né? Tem que usar a camisa que combine ali a cor, né? Tem que tomar um certo cuidado com as camisas de listras, né? Com as cores assim bem vivas. O ideal, na verdade, é que a cor seja algo assim que demonstre uma solenidade do momento. Ou no caso dos homens que usam gravata, as mulheres que usam lenços, né? Tanto a gravata como o lenço tem que combinar, né, com o restante das roupas. Né? No caso dos homens, a gravata tem que estar combinando com o paletó e com a camisa.
tem que ter essa preocupação. O tamanho também é importante, não pode ser meia gravata no meio do peito ali, ou lá embaixo, passando do cinto. Tem que tomar esses cuidados. O sapato em boas condições, engraxado e na cor, né? Dá uma limpadazinha no sapato, né? Dá uma analisadazinha aí, porque às vezes você está lá e o seu sapato está chamando mais atenção do que qualquer outra coisa no sermão. As meias devem combinar com as cores do sapato e da calça, tem que ser assim, um meio termo. Não adianta usar sapato preto e meia branca, né? Também a meia vai estar pregando e você não. Ah, mas isso é importante, sim. Você fala muito mais de quem você é, da forma como você se veste, do que simplesmente com o teu discurso, né? Os ternos ou combinações de blazer e calça devem ser cores sóbrias e escuras, né? Tem que passar ali a formalidade do momento, né? As roupas bem passadas, né? Não pode chegar lá na igreja o pessoal pensar que você acabou de sair do guarda-roupa ou de uma garrafa, estava amassado lá dentro. Tem que tomar esses cuidados, senão esses detalhezinhos acaba chamando a atenção, distraindo o público, porque embora você não se importe com isso, há quem se importe e o momento, né, é um momento especial. Então você tem que se vestir a caráter para o momento. Não pode ir lá de tênis, né? Qual é o básico do momento na igreja? Né? O básico do momento ali na igreja, o ideal para os cultos é que a pessoa esteja vestida de forma social. Né? Se você vai para uma academia, não adianta você ir para a academia de terno e gravata, você não vai conseguir desempenhar o que você foi fazer na academia. Se você vai no shopping, você pode ir de terno, gravata tal, mas se você, por exemplo, for numa praia, já não combina. A roupa para cada ocasião, a roupa para cada momento, e você precisa, né, entender isso. Então, no momento de ir para a igreja, no momento de pregar, você tem que se vestir de forma adequada. Então, aqui só algumas dicas. E aí, vamos sair da roupa e vamos agora para o olhar e a expressão fisionômica. Né? Todo o nosso corpo ele fala quando estamos pregando. A posição dos pés, das pernas, o movimento do tronco, dos braços, das mãos, dos dedos, a postura dos ombros, o balanço da cabeça, as contrações do semblante. Porém, 53% do sucesso da nossa comunicação está no olhar e na expressão fisionômica. Né? O seu rosto vai dizer mais do que as suas palavras. Acredite, né? Não adianta você falar que está de algo triste sorrindo, que aí as pessoas não vão acreditar. Não adianta você falar né, que foi surpreendido ou que é uma surpresa se você está sério. Então, as pessoas vão achar que você está blefando, você está mentindo ali. Então, você precisa viver o momento. Eu já falei sobre a emoção que você tem que colocar na voz, né? E agora você tem que demonstrar a emoção na sua face, né? Na sua fisionomia. Você precisa expressar isso. Então, observe agora essas máscaras, né? Esses rostos, vamos dizer assim. Observe, né, as expressões, como é uma expressão de seriedade, uma expressão de indignação, uma expressão de raiva, de fúria, né, de desdém, de aversão, de nojo, repugnância. E toda vez que você vai falar, quando você está falando naturalmente, você faz faz essas expressões aí. Né? Você tem aversão a alguma coisa, você faz aquela cara assim, sabe? Nojo, então, repugnância. E quando você vai falar no sermão sobre essas coisas, você precisa fazer. E isso acaba sendo até automático, a menos que você esteja mentindo. A menos que você não tenha estudado o sermão. A menos que você não esteja vivendo o que está pregando. Então, você vai falar do fim, né? Jesus vai voltar e será um terror, né? E será um terror para as pessoas. Então, não adianta você chegar sorrindo e dizer, nossa, vai ser um terror e sorrir. As pessoas não vão acreditar nas suas palavras. Então, a fisionomia, ela vai ter aí um espaço de 53% das informações
né, da transmissão da informação que você quer passar. Então, tome muito cuidado com isso, e é por isso que é importante você treinar o sermão antes de pregar. E faça isso de frente para o espelho, para que você possa, então, se preparar para poder passar a informação 100% ali para as pessoas. Pregar não é simplesmente abrir a Bíblia e sair falando o que o texto está dizendo de qualquer jeito. Você precisa se especializar nessa área, para que, então, você possa desempenhar o melhor papel para a honra e glória de Deus. As pessoas, hoje em dia, não é que elas se tornaram mais exigentes, mas a nossa cultura ela é assim. Então, para a gente ganhar a atenção das pessoas é muito complicado. A gente tem que competir com milhões de coisas quando a gente está ali no púlpito. No final dessas aulas, né, acho que no último dia eu vou colocar umas charges para vocês, né, de como geralmente um pregador se sente diante da comunidade, diante da igreja, né, no momento em que ele está ali de frente, ele vai olhar para as pessoas e ele vai entender que cada pessoa ali tem uma realidade e tem uma exigência a fazer. E uma das coisas que a gente precisa lembrar, tem que estar no nosso coração, é que as pessoas já passou a semana inteira sofrendo, tendo dificuldades e tudo mais, e se chegou ali na igreja, ela foi para ouvir a voz de Deus. Então, eu preciso levar a sério a palavra. Então, eu preciso me especializar. Muitos pensam, mas né, agora que o pastor está dando a aula, está dando, tá ensinando a pregar, eu não vou ter o meu lugar porque eu não sei fazer essas coisas. Na verdade, é possível para todo mundo pregar, é só, né, valorizar, então, as dicas e cada um vai ter a oportunidade de desempenhar um bom papel. Lembrando o que a gente começou falando, né, da introdução, você dando o seu melhor vai ser, então, o suficiente, vai ser o que é bom para Deus. Então, você tem que pensar nisso. Então, essa parte da fisionomia, por mais que pareça, isso é uma besteira, mas não é. 53% está nessa imagem aí. Então, você precisa se especializar nessa área também, né? Transmitir na sua face a emoção que você está falando ali na mensagem. Mas vamos em frente. Vamos para a qualidade de um bom orador, né? Uma das qualidades de qualquer crente, né, que o crente não pode ter, é o caráter. Não pode ter o quê? Não pode deixar de ter um bom caráter, né? Todo mundo tem, ou mal ou bom. Então, você deve primeiro conhecer a Deus e depois falar aos outros sobre ele, né? Você vai ensiná-lo aos outros, né? Daquilo que você conhece. Ninguém dá o que não tem. Eu já falei aqui que a pregação do evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde encontrar o pão. Então, você precisou encontrar primeiro para depois dizer ao outro aonde encontrou. Você não pode sair por aí falando aquilo que os outros falaram. Você precisa ter esse encontro, você precisa conhecer. Você não pode afirmar, e hoje é um problema muito sério nisso. As pessoas ouvem alguma coisa, não procuram conhecer, e aí sai por aí transmitindo aquilo que ouviu como se fosse uma grande verdade. E acaba, então, fazendo exatamente o contrário do que ele deveria ter feito. A gente tem que ter um relacionamento com Deus para depois, então, transmitir e falar para as pessoas terem um relacionamento com Deus também. Então, você é mais importante do que o estilo ou a técnica de pregar. Vou repetir isso de novo. Você é mais importante do que o estilo ou a técnica de pregar. Lembre-se disso. Você pode ter as melhores técnicas. Você pode ser a pessoa mais estilosa nesse sentido aí da pregação, ser bom na oratória, mas se você não teve um encontro com Deus, você vai lá falar do que ele falou ou de que alguém contou e tudo mais, você vai estar transmitindo uma mensagem que é uma farsa, porque você não vive. Então, a vida do pregador deve sustentar as suas palavras. Gente, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério, porque as pessoas vão acreditar em você e elas vão ficar observando você, porque elas vão querer ser parecidas com você.
A gente agora está tendo aí uma enxurrada, graças a Deus, né? Vindo muita gente pela TV Novo Tempo. A igreja, aqui no distrito em especial, né? Cada dia eu conheço gente diferente que está vindo, porque assistiu a TV Novo Tempo. Essas pessoas, elas ouviram a mensagem, entenderam a mensagem e está indo para a igreja. Ontem, por exemplo, eu encontrei o César, lá na igreja do Coelho da Rocha. E ele disse assim, pastor, eu quero ser batizado. Mas eu não quero ser batizado sem saber o que eu devo fazer. E eu fiquei só escutando, né, para ver até onde ele queria chegar com essa conversa. Ele falou assim, olha, eu preciso conhecer qual é o estilo do povo adventista. Eu preciso, né, poder, então, viver conforme os adventistas vivem. Ele já tinha conhecido muito da doutrina. Alguém está com o microfone ligado? Por favor, desligue, por favor. Ele já tinha conhecido muito da doutrina, mas ele deseja conhecer agora como o povo adventista vive, porque ele quer ser igual a um adventista. E aí a gente para e pensa assim, né? A importância que da nossa imagem para as pessoas. Ele está na igreja, ele está observando tudo. Outra pessoa, talvez esteja até participando do estudo agora, quando foi para a igreja central, ela disse assim, pastor, eu cheguei lá e fiquei observando as mulheres, porque eu queria me vestir igual a elas, né? Me portar igual a elas, né? Para poder ser uma adventista, né? Não ser estranha. Agora imagina, você vai lá pregar a palavra, você anuncia a palavra, mas você não vive aquilo que prega. As pessoas vão entender que é uma farsa e elas vão se machucar porque ela seguiu você, porque não tem jeito. Não tem jeito. Nós refletimos a luz de Cristo para as pessoas e as pessoas ela vai pegar a gente. Paulo vai dizer isso quando ele manda a carta, né? E diz assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam, né, meus imitadores. Por que ele não já diz direto, sejam imitadores de Cristo? Porque ele transmitia a Cristo para as pessoas através da sua vida. Então, o pregador, ele vai encantar as pessoas, né? O seu estilo de vida, suas palavras vão, então, ser convincentes. Mas, descendo do púlpito, o pregador começa a agir de forma totalmente contrária, aí, então, meu amigo, né? Imagine você subir no púlpito lá para dar uma palestra de saúde, né? Isso não é pregação, geralmente é palestra, né? Usa o texto bíblico como rodapé das orientações e aí, então, né, dá palestra de saúde. Aí falar mal do açúcar, aí falar mal, né, do café, aí falar mal disso, daquilo, outro, tal. Aí um dia ou outro o pessoal te encontra tomando refrigerante em alguma confraternização, ou quem sabe até Coca-Cola, como alguns tomam. E aí? Que adiantou você lá pregar e falar de saúde e você não vive? Que adianta eu dizer que exercício é importante se eu não pratico? As pessoas vão se frustrar, porque se você está falando é daquilo que você está vivendo. Então, precisamos amadurecer isso no nosso coração. E o caráter, ele é importantíssimo. Temos que melhorar nosso estilo de vida, temos que melhorar para sustentar aquilo que pregamos. As pessoas aí fora, e essas que estão vindo aí pelo Novo Tempo, elas esperam ver uma igreja que está sendo pregada pela TV. E meu sonho, na verdade, como pastor, é que a gente seja mostrado muito mais, né? Ou quem sabe até consertar algumas falhas que a TV faz. O problema é que a gente deixa muito a desejar em muita coisa. Eu lembro da Isabel, lá em Calcaia do Alto, em São Paulo, Cotia, é um bairro distante de Cotia. A Isabel veio do Testemunho de Jeová. E ela dizia assim, ó, eu vou ligar na Novo Tempo, ela dizia para mim. Vou ligar na Novo Tempo. E lá na Novo Tempo, o culto é tudo certinho, né? Os cantores é tudo alinhado, ninguém fica lendo nada, né? Ninguém esquece a letra, lá é tudo perfeito. E a gente chega na igreja, é uma demora para começar isso, aquilo, outro, tudo desorganizado.
E a Isabel tinha uma boca que ela falava mesmo, tal, e eu não tirava a razão dela, não. Eu não tirava a razão dela, não. Porque, às vezes, a gente, né, fala muito de Deus, que as coisas têm que ser certas, que tudo tem que ser no horário e tudo mais, mas a fama dos adventistas, misericórdia em relação aos horários. Como é que está a nossa imagem perante os nossos familiares? Como é que está a nossa imagem perante os nossos amigos mais chegados? Como é que está a nossa imagem diante da igreja? Então, o bom orador, o bom pregador, ele tem que se preocupar com a sua imagem. Ah, a vida é minha, não é da conta de ninguém. Quando você se torna um pregador, sua vida se torna uma vida pública. E se as pessoas vão falar, é importante que ela fale das coisas que você ensinou e que você vai ensinar com seu estilo de vida. Então, tome muito cuidado com as redes sociais. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, você não precisa comunicar sobre tudo que está acontecendo. Você não precisa dar sua opinião sobre os assuntos na rede social, né? Se você quer realmente, né, postar algumas coisas nas redes sociais, você pode postar do que você quiser, mas tome muito cuidado para não desonrar a Deus com as suas postagens. As roupas que você tira foto, as posições, né, para tirar essas fotos, né, os ornamentos que você usa, porque se você sobe no púlpito e as pessoas depois entram na sua rede social e vê que a sua imagem não é daquela pessoa que pregou, então elas vão dizer assim, olha, essa pessoa é um hipócrita. Está falando do espinho, né, do cisco do olho, do nosso olho, mas tem uma trave no olho dele. Então, o caráter precisa ser valorizado. Essa é uma das primeiras qualidades. Em relação à pregação, né, depois que você analisou o seu caráter, pense na sua fala, né, o jeito de você falar. Fale de forma simples. O pregador, acabou apagando aqui, né? O pregador, ele tem que conseguir dar informações simples até para as crianças entenderem, né? Até mesmo para as crianças entenderem. Então, ele tem que se esforçar ao máximo para passar a informação da melhor forma. Então, ele tem que falar a língua do povo. Se é uma comunidade de linguagem simples, né, de palavras simples, não precisa ficar lá pesquisando no dicionário palavras difíceis para dizer que sabe falar. Quanto mais próximo for o linguajar do que as pessoas falam ali, dentro do padrão de um linguajar adequado para o ambiente, você deve falar. Então, imagine você saindo daqui para ir pregar para uma tribo indígena. Você tem que saber, né, o que eles falam, até porque tem coisa que, aqui no nosso Brasil, ele tem vários dialetos, né? É um português com muitos dialetos. Tem palavras que a gente fala aqui, que lá na Bahia é um palavrão. E tem palavras que a gente fala na Bahia, que aqui é uma ofensa muito grande. E o nosso português, ele é complicado. Se for comparar o nosso português daqui com o de Portugal, por exemplo, lá em Portugal chama-se mulher de rapariga, né? Aquela rapariga, mas está chamando ela de mulher. Se você chama uma mulher aqui no Brasil de rapariga, o que é que você está chamando ela? Né? Se você chama, por exemplo, lá em Pernambuco, uma mulher de mulherzinha, você está chamando ela de delicada. Mas se você chega na Bahia, chama a mulher de mulherzinha, aquela mulherzinha, você está chamando ela de prostituta. Então, você tem que saber qual é o linguajar, porque talvez você solta lá no púlpito e as pessoas pensam, até se escandalizam, né? Rasgam suas vestes, jogam cinza na cabeça, porque acham que o pregador está lá soltando um palavrão, desonrando a Deus com as suas palavras. Então, é necessário falar de forma simples, falar de forma que o pessoal entenda. Esses dias eu falei, né, o que significa tio lá em Goiás, né? Tio em Goiás é cachorro. É interessante. E tio, que é tio mesmo, irmão da minha mãe, que é meu tio, lá é ti. Então, um dia a gente foi fazer um evangelismo na cidade de Silvânia, em Goiás. E aí, pessoal de São Paulo, né? Eu tinha vindo de São Paulo também, indo para Goiás, estava um ano lá. E eu sabia, mas o pessoal que foi da equipe lá para poder plantar uma igreja em Silvânia não sabia sobre esses dialetos, né?
Então, a gente estava saindo para distribuir convite para a conferência, e aí, quando a gente passou pela praça, um passarinho, né, acabou, então, soltando ali as suas fezes na barra da saia de uma garota, né, uma das meninas que foi com a equipe lá, a menina do Ministério de Louvor. E aí tinha um jardineiro ali na praça, molhando as flores, e ele todo, né, preocupado, tal, né, botou água lá para ela poder limpar. E aí depois que ela limpou a barra da saia dela e se afastou um pouquinho dele, falou assim: "Obrigado, tio". Porque lá em São Paulo todo mundo é tio, né? A gente chama todo mundo tio, tiozinho, e chamou, ele falou assim: "Obrigado, tiozinho". Era uma forma carinhosa de ela agradecer. Para quê? Pense num jardineiro muito bravo. E até então, a gente explicar para ele que ela era de São Paulo, porque ele estava achando que estava chamando ele de cachorro. Então, a gente tem que tomar certos cuidados, porque talvez o que é certo para você não é certo para a comunidade onde você está inserido, onde você vai pregar. Então, é necessário você falar de forma simples, procurar entender essa questão, porque o nosso português é uma língua muito complicada. Então, sinceridade. Essa é uma das características, das qualidades que o pregador precisa ter. Ele deve crer naquilo que prega, né? Ele tem que ser fiel a isso. Então, por exemplo, eu estou num dilema em relação a algumas coisas, por exemplo, em dar carta para o pessoal pregar fora do distrito. Esse dia eu tive uma dificuldade com uma pessoa porque eu não conheço a pessoa. Então, como é que eu vou, então, indicar uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi na igreja? Agora, imagina, eu não sei o que ele prega, não sei se ele crê, né? Nunca conversei com ele. Imagina a minha posição como pastor, indicar uma pessoa, independente de quem seja, e essa pessoa chega lá e prega ao contrário daquilo que a gente acredita. E agora imagine você, né, pregando aquilo que você não crê. Olha só essa história de Moody, né? Um dia, um incrédulo, uma pessoa que não cria, né, um ateu, disse que queria ouvir o sermão, a pregação de Moody. Quando alguém que chegou para ele e disse assim: "Não, você não crê na pregação do evangelista. Por que você quer ouvir ele?" E aí então, esse incrédulo, esse ateu disse assim: "Eu não creio, mas Moody crê." Então seja sincero com o que você vai pregar. Pregue aquilo que você crê, aquilo que você vive, né? Aquilo que é verdade. Pregue aquilo que a igreja prega, né? Aquilo que você aprendeu na Bíblia, na palavra. Então você também tem que ser sucinto, tem que ser direto ao ponto, dizer somente o que é preciso